Olá meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Realidade, amém? Meu irmão, minha irmã, continuando relatos, né, os relatos do que eu vi na Universal, né, da minha vida na Universal. Passou-se um tempo de 94, da minha estadia na Universal, de 94 para 2000. Veio a época do Carlos Magno denunciar as falcatruas da Edir Macedo, e com imagens fortes e com fortes argumentos de que estava havendo roubalheira e outras coisas mais da Universal. Vídeos foram mostrados, mas na época as pessoas estavam tão viciadas e tão assim cegas que pensavam tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Eles sempre diziam esses versículos, e nisso, pela Universal ser uma potência grande naquela época, que dava ao povo o que ela queria, né? O que eles queriam, que era a dita cura, a dita bênção, né? E tudo, e o povo é muito amarrado em bênção. O que é que acontece? O Edir Macedo foi preso, como você vê, né? A gente ia para evangelizar nas ruas. Teve um tempo que eu fui evangelizar, levei banho de água fria com o pastor, levamos cachorros, mulher soltou os cachorros em cima da gente e tudo. E aí passou o tempo, a gente tinha as reuniões na catedral também, né? As reuniões de jovem, as reuniões de obreiro, e as orientações eram meio pesadas, eram meio, sabe? Não tinha as videoconferências, não tinha essa coisa toda que tem hoje. Né? O Edir Macedo não fazia reunião com os seus lacraios do quarto da sua casa, né? Com aquele equipamento todinho, no conforto da sua casa, do Templo de Salomão. Né? Até porque nesse tempo não tinha, mas ele fazia. Né? Só desculpa, eu tô meio gripado, tá? O tempo aqui no Ceará tá muito quente e meio confuso. Aí o que é que acontece? Passou o tempo, a perseguição aumentou. Só que essa perseguição não era porque o líder religioso estava correto. Não era porque o líder religioso era de Deus, era uma pessoa sã, era uma pessoa de caráter, né, irrepreensível. Mas sim porque o líder religioso estava sendo descoberto, e muitas das denúncias fortes mostravam de Macedo ensinando seus pastores a roubar, né, uma coisa muito pesada para aquela época, e que muitos líderes religiosos tiveram Edir Macedo como exemplo e estão aí no mesmo barco furado, né? Tem muita grana, mas vão arder, né, em outros cantos. Aí o que acontece? Esse tempo a gente estava enfrentando uma perseguição muito grande e muitos se afastaram, não aguentaram, se afastaram. Outros, mesmo fazendo votos, como eu falei no vídeo passado, as esposas se separavam, né, porque já decidiram sair da Universal, não queriam mais saber, estavam em início de conversão, mas viram aqueles vídeos e abriram os olhos com o Edir Macedo roubando o povo, ensinando os pastores a roubar. Muitos maridos se separaram de obreiros porque as obreiras atolemadas ficaram todo o tempo dizendo que era o diabo, que era Satanás, que queria enganar, né, as pessoas, desiludir as pessoas para que as pessoas não fossem mais a casa de Deus, a obra de Deus, né? Que o homem Edir Macedo era um homem santo e que ele estava enfrentando perseguições como muitos passaram no passado, como Moisés, né? Olha só a falta de conhecimento, a falta de saber, né, dessas pessoas. Então o que é que acontece, pessoal? Eles pegaram e fizeram mesmo a cabeça dessas pessoas, né? Faziam reuniões fechadas com a gente, procuravam saber quem é o obreiro que estava bem, qual é o obreiro que estava mal, qual era o marido, o casamento que estava bem, né? Os que estavam bem, eles passavam a mão na cabeça, puxavam para o lado, separavam os que estavam bem dos que estavam mal, discutindo, faziam um rateio, procuravam saber quem era que estava discutindo por causa da dita obra de Deus. Então muitos foram aconselhados a largar seus esposos, muitos foram convidados a largar suas esposas, né? Filhos de obreiros, né? Depois de plena campanha de Israel, né? Plena campanha de Golias, plena campanha de Jericó, né? Que era a campanha que prometia revolucionar a vida das pessoas,
incontáveis filhos de obreiros, chefes de obreiros, né, com 10, 12 anos de igreja, se separando das esposas, abandonando a denominação, indo para o mundo das drogas, indo para o mundo obscuro. Por quê? Porque você vê que as pessoas, elas tinham um desejo de servir a Deus, mas quando viam que uma obra daquela estava defasada, já naquele tempo com um líder religioso ladrão, o que aconteceu? Isso aqui não é obra de Deus, estão roubando, estão matando, né, as pessoas espiritualmente. Muitos foram para fora, muitos saíram imediatamente, passaram a frequentar outras denominações que ali se achavam mais à vontade e ouvindo a palavra de Deus, mas saíram da Universal definitivamente. Quando conheci minha esposa, né, nós decidimos entrar no grupo de jovens, aquela trajetória toda, fomos para o meio da evangelização, fizemos nosso trabalho, demos frutos. Outra coisa, quando estávamos como obreiro, a coisa era diferente. Nós íamos evangelizar e o pastor puxava muitos obreiros do lado e fazia aquela intriga entre os obreiros, querendo fazer com que os obreiros que evangelizasse mais tivesse tais regalias. Então a gente evangelizava, aí o outro obreiro ia no outro dia buscar a pessoa que a gente já tinha evangelizado e levava para a denominação universal. E ficava um clima muito esquisito. Por quê? Porque era obreira boicotando trabalho de obreira, obreiro boicotando trabalho de obreiro, já naquele tempo, já em 2000, 2001, né? Os ensinamentos eram outros, diferentes. Os ensinamentos já estavam assim, sabe? Mais enxergáveis a olho nu. Então o que é que acontece? Muitas das vezes, pastores chamavam a gente na frente do altar, né? E escatitava o obreiro. Olha, esse obreiro, ele diz que se preocupa com Deus. Se esse obreiro não fizer o voto da semana, que nós estamos como o voto do poço de Jacó, o voto da aliança com Deus, o voto do sábado, o voto disso, o voto daquilo, não aceite obreiro colocar a mão na sua cabeça se esse obreiro não está dentro dos votos que nós fazemos. Se o obreiro chegar para orar por você, botar a mão na sua cabeça, pergunte a ele: obreiro, cadê o envelope do voto? O senhor não tá? Então o senhor não vai botar a mão na minha cabeça. Olha só o que é que esses pastores vagabundos faziam com a gente. É engraçado que quando estava precisando do véu para o altar, né, para fazer a dita campanha, seja lá qual fosse, que enfeitavam o altar com véu e tudo, a Universal nunca tirou um centavo do seu bolso para fazer esses véus. Era em média 500, 600 reais de véu, de boa qualidade, né, para fazer uma cobertura toda em volta de todo o altar. E as obreiras tinham que se virar com os obreiros, meu irmão. Nós tínhamos que nos virar, melhor dizendo, para arrumar esses 500, 300, 400, 500 reais, seja lá quanto fosse do voto, para fazer esse bendito véu. Né? Bendito para eles, né? Que iam ganhar muito dinheiro. Afinal, eles não gastavam um tostão com o véu passava 4, 5 meses guardado. Quando não ia um obreiro doido, jogava o coisa fora, né? E nesse tempo, foi se passando as coisas e a dita obra crescendo e foram botando muitos obreiros novatos para entrar na obra, né? Gente que era do grupo de jovem, que os pastores nos falavam que os jovens eram endemoniados, o jovem não prestava para nada, que o jovem era somente para trabalhar, era a força motriz da denominação. E eles não serviam para ganhar almas, usava eles somente no auê das coisas, né? Para arrecadar alimento, para arrecadar fundos para outra coisa, para botar o jovem em gincana entre o próprio jovem, para que eles arrecadassem entre os membros e entre si próprio, da própria família, né? Que muitas vezes nem era da Universal, mas que ganhasse assim uma vassoura, um rodo, uma coisa, comprasse 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, né?
E esse jovem tinha que levar para somar com o seu grupo, colocava o nome das tribos, né, de Israel, a tribo de Jacó, de Zebulon, a tribo de José, a tribo de Naftali, inventavam essa paranoia toda para que o jovem fosse para a guerra, né, como diziam eles. E em meio a isso, as pessoas arrecadavam as coisas e muitas das vezes o responsável do grupo de jovens orgulhoso, né, olhava ali todo o tanto de material que a gente arrecadou, e o pastor, né, todo orgulhosão, com a mão no bolso, olhando assim, rabisaca para o outro pastor, né, o auxiliar, quando não era o auxiliar, era o segundo, né, não tinha, passou um tempo sem ter mais auxiliar, agora era o segundo, o regional 1 e 2, né. E os jovens muito ali felizes por ter feito um bom trabalho e o pastor tá elogiando, né? Só que o jovem mal sabia que ele estava sendo usado como um jumentinho de carga para acabar com a sua vida, a sua força, né? Sua juventude ali dentro daquele templo religioso. O jovem, ele nunca acordou assim de vez para o que a Universal faz com ele. Muitas das vezes chega viciado, recebe umas orações, ali ele crê que se libertou por um tempo. Mas muitas vezes, se botar um cigarrinho assim, ó, ele cai dentro. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Irmão, a gente fica por aqui, tá bom? Esse vídeo tá lá na playlist, tá bom? Ele tá lá na playlist. Esse vídeo tá na playlist. A gente vai dar continuidade e já estamos nos capítulos finais dessa saga da Universal, tá bom? Ok? Que Deus abençoe você, curta, compartilhe o vídeo, compartilhe com quem precisa saber das coisas, né, que você achar interessante, e se liga no próximo vídeo, tá bom? Canal Realidade de Você, tamo junto.